Olá, boa noite. Ministro Alexandre de Moraes do Supremo determina a soltura de Mauro Cid e mantém a colaboração premiada do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro são remetidas ao Tribunal Superior Eleitoral. Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, é adiado em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. STF define critérios para ações judiciais de candidatos aprovados fora das vagas do edital do concurso. Conselho Nacional de Justiça decide que audiências de renegociação de dívidas vão poder ser realizadas pelos PROCONs de todo o Brasil. Supremo agora tem perfil no LinkedIn, a maior rede social com conteúdo profissional do mundo. Jornal da Justiça desta sexta-feira, 3 de maio, começa agora. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele é um dos investigados no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado depois das eleições de 2022. Quem tem as informações é a repórter Viviane Novaes. O ministro Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da defesa do tenente-coronel Mauro Cid. Ele estava preso desde 22 de março por violar medidas cautelares e por obstrução da justiça. Dias antes, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro teria comentado detalhes da delação premiada assinada com a Justiça em áudios encaminhados pelo WhatsApp e que foram revelados pela revista Veja. Na decisão em que concedeu liberdade provisória ao tenente-coronel, o ministro destacou: em virtude das declarações do colaborador Mauro César Barbosa Cid em audiência no Supremo Tribunal Federal, bem como dos seus novos depoimentos perante a Polícia Federal e do resultado apresentado na busca e apreensão, apesar da gravidade das condutas, nesse exato momento, não estão mais presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, afastando a necessidade da atual restrição da liberdade de ir e vir. O ministro Alexandre de Moraes também manteve integralmente a delação premiada de Mauro Cid. De acordo com o ministro, o tenente-coronel confirmou à Justiça o conteúdo da delação e disse que os áudios publicados pela revista Veja, em que criticava o ministro e a atuação da Polícia Federal, foram um mero desabafo. Nesta sexta-feira, o plenário virtual do Supremo começou a julgar o caso de um homem condenado a pagar 15 dias multa pelo porte de uma faca de cozinha. Os ministros já haviam reconhecido a repercussão geral sobre o assunto e o entendimento a ser firmado será aplicado em todos os processos que tratam do mesmo tema. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O ministro Edson Fachin é o relator do caso no plenário virtual da Suprema Corte. No julgamento, que começou nesta sexta-feira, ele votou pela absolvição do rapaz. O homem tinha sido condenado a pagar 15 dias multa pelo porte de uma faca de cozinha. Ao julgar o assunto, a Justiça de São Paulo entendeu que a Lei das Contravenções Penais, que impede carregar arma fora de casa sem licença da autoridade, está em plena vigência e não foi revogada pelo Estatuto do Desarmamento, que trata apenas de armas de fogo. Mas a Defensoria Pública do Estado afirmou ao Supremo, entre outros motivos, que a Lei das Contravenções seria carente de regulamentação por ela mesma exigida. O caso submetido à Suprema Corte ganhou repercussão geral. Isso significa que a decisão do plenário virtual do STF sobre o assunto será válida para todos os processos sobre o mesmo tema. Ao analisar o caso em questão, o ministro Fachin destacou que, ainda que fosse possível fixar que o objeto que portava tinha potencial para constituir-se em uma arma, essa leitura dos fatos alça um nível de insegurança pelas possíveis divergências interpretativas, quiçá arbitrário e excessivo, o que é inaceitável para os padrões da legalidade e taxatividade penal. E acrescentou que não pode o Estado exigir algo sem que institua as condições para que as exigências sejam atendidas, o que não é a hipótese dos autos, na medida em que o ato regulamentador que o tipo contravencional requer, cuja competência privativa pertence à União, ainda não foi editado, conforme os esclarecimentos já registrados neste voto. Para Fachin, é impossível aplicar entendimentos previstos na Lei das Contravenções Penais até que a regulamentação seja concluída.
O Supremo Tribunal Federal está no LinkedIn, a maior rede social profissional do mundo. Na página do STF do LinkedIn, os usuários encontram publicações sobre boas práticas e ações envolvidas na Suprema Corte. Quem conta a novidade é a repórter Amanda Mustafa. São mais de 1 bilhão de usuários ativos no LinkedIn que agora podem se conectar ao perfil do STF e receber informações relevantes sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal. Um ambiente para fazer networking e criar conexões de interesse profissional. Um espaço para o público externo com conteúdos exclusivos ligados à corte e interno, onde também é possível encontrar pessoas que estão no Supremo, conectar-se com colegas de trabalho e compartilhar experiências. E já está no ar o perfil do STF. O endereço é lnk.bio/Supremo Tribunal Federal. O perfil foi lançado nesta quarta-feira e já tem quase 60 mil seguidores. A página vai trazer publicações sobre boas práticas, sobre as ações desenvolvidas no STF e informações para quem atua ou deseja atuar na Suprema Corte. Além de prestação de serviços sobre a atividade jurisdicional, os eventos, transmissões online e as publicações produzidas pelo STF. O Conselho Nacional de Justiça atualizou uma recomendação de 2021 que trata dos mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento. Ficou definido que as audiências de renegociação de dívidas vão poder ser realizadas pelos PROCONs de todo o Brasil. Rocine Gomes traz os detalhes. A definição foi tomada durante a 6ª sessão virtual de 2024 e contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública. O objetivo é aperfeiçoar o fluxo relacionado à solução das grandes dívidas por parte dos consumidores. Outra novidade do ato normativo diz respeito ao envolvimento do CNJ na rede permanente de renegociação de dívida. Os acordos vão poder ser homologados pelo juiz coordenador do SEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de cada localidade. Para isso, cada tribunal deve indicar ao CNJ os SEJUSCs que vão ficar responsáveis por homologar os acordos firmados nos PROCONs. Já está em vigor uma nova determinação do Conselho Nacional de Justiça para melhorar as notificações dos cartórios ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras sobre movimentações suspeitas. A comunicação faz parte das normas de prevenção de crimes como lavagem de dinheiro. Reportagem Carolina Chaves. O provimento 161 do Conselho Nacional de Justiça altera o Código Nacional de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, que fiscaliza e normatiza o Poder Judiciário sobre atos praticados pelos cartórios. A nova regra muda os critérios para o relato ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, de atividades consideradas suspeitas. A norma exige que os cartórios tenham mais rigor e transparência na análise dessas operações. O provimento aumentou de 30 para 100 mil reais o valor mínimo de movimentação financeira em espécie ou doação de imóvel que deve ser comunicada de forma obrigatória. As operações consideradas suspeitas devem ser fundamentadas pelos cartórios e as comunicações de não ocorrência de operações suspeitas devem ser feitas somente uma vez ao ano, até 31 de janeiro. Antes, esse relatório era enviado 2 vezes ao ano. As informações são usadas no combate a crimes de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa. Com a mudança na norma, a Corregedoria Nacional pretende simplificar o processo para tornar esse combate mais efetivo e evitar o acúmulo de informações desnecessárias que muitas vezes podem atrapalhar a apuração. A seguir, o concurso nacional unificado, conhecido como o Enem dos concursos, é adiado em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. E ainda nesta edição, o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e os números do assédio contra os profissionais da área. Até já! O Tribunal Superior Eleitoral prorrogou o prazo de fechamento do cadastro eleitoral em todo o Rio Grande do Sul.
O limite, que era até o dia 8 de maio, foi prorrogado por mais 15 dias apenas no estado do Rio Grande do Sul, que sofre com fortes chuvas desde o início da semana. Até o momento já foram confirmadas 37 mortes e incontáveis prejuízos. E hoje à tarde o governo federal anunciou o adiamento do concurso nacional unificado, conhecido como Enem dos concursos, também por causa da situação de calamidade no Rio Grande do Sul. As provas seriam aplicadas no próximo domingo em todo o país. Uma nova data ainda não foi definida. O plenário do Supremo definiu tese de direito à nomeação em concurso público. Ela vai orientar a resolução de casos semelhantes em análise em outras instâncias. Marta Ferreira. Os ministros já haviam decidido sobre o caso concreto. Eles modificaram a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que tinha determinado a nomeação de uma candidata aprovada em um concurso para professor da rede pública de ensino do município de Gravataí. O concurso foi em 2005, mas ela entrou na Justiça depois do término do prazo de validade do concurso, afirmando ter direito à nomeação. Ela alegava que o fato de ter sido admitida em 2008 por meio de contrato temporário indicava a existência de vagas e, como já estava aprovada, deveria ser chamada para ocupar um dos cargos previstos no edital. A professora conseguiu uma decisão favorável, mas o estado do Rio Grande do Sul recorreu ao Supremo. Só que o processo em discussão tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão servirá de orientação para casos semelhantes em análise no restante do país. Na sessão dessa quinta-feira, os ministros discutiram algumas propostas e foi fixada a seguinte tese. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente o pedido inicial e fixou como tese a seguinte: a ação judicial visando ao reconhecimento do direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, cadastro de reserva, deve ter, por causa de pedir, preterição ocorrida na vigência do certame. O Tribunal Superior Eleitoral aceitou o pedido do Ministério Público Eleitoral e reconheceu fraude à cota de gênero em Brumado, na Bahia. As informações com Márcio Fontinelli. Atendendo ao pedido do Ministério Público Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral condenou o PDT, Partido Democrático Trabalhista, por fraude à cota de gêneros nas eleições de 2020, na Bahia. Nas provas apresentadas, o MPE comprovou que a legenda lançou 2 candidatas falsas ao cargo de vereador, apenas para atingir o percentual mínimo de mulheres na disputa por uma vaga na Câmara Municipal. Com a decisão, entre outros pontos, o TSE anulou os votos recebidos por todos os candidatos ao cargo de vereador. O caso foi em Brumado. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o recurso extraordinário ao Supremo sobre responsabilidade do provedor na divulgação indevida de imagem íntima. Repórter Michele Chiapa. Em recurso especial julgado pela 3ª turma sobre vazamento de imagens sensuais que foram produzidas por modelo para fins comerciais, o colegiado entendeu que a situação não poderia ser equiparada ao disposto no artigo 21 do Marco Civil, que prevê a possibilidade excepcional de remoção do conteúdo ofensivo mediante simples notificação da vítima. Na ocasião do julgamento, o relator à época, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, frisou que modelo que tem fotos sensuais divulgadas de forma pirata não pode ser equiparada à vítima que teve imagens íntimas publicadas sem consentimento. Essa exposição ampla e vexatória exige a remoção mais rápida do conteúdo, pois viola o direito fundamental à intimidade. No entanto, em recurso extraordinário, a parte alegou que a 3ª turma não observou a proteção constitucional à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, além de não ter considerado os direitos autorais da pessoa exposta. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Og Fernandes, sobrestou a tramitação de recurso extraordinário que discute a responsabilidade do provedor de internet no caso de divulgação indevida de imagens íntimas produzidas com finalidade comercial.
A decisão foi em razão de 2 temas com repercussão geral reconhecida e que ainda não foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O 533, que discute o dever da empresa que hospeda o site de fiscalizar o conteúdo publicado e retirá-lo do ar quando considerado ofensivo sem a intervenção do judiciário. E o tema 987, que trata da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, prevendo a necessidade de prévia ordem judicial de exclusão de conteúdo para haver a responsabilização civil de provedores. Assim, será necessário aguardar a análise do mérito dos temas pelo STF para o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário. E a 5ª turma do STJ decidiu que é possível penhorar parte do pecúlio recebido pelo preso para pagar multa fixada na sentença. Quem explica é a repórter Liamara Mendes. O pecúlio é o valor que pode ser recebido pelo preso durante o período de cumprimento da pena, por meio de trabalho executado dentro ou fora do presídio. Para a 5ª turma do STJ, é possível penhorar até 1/4 do pecúlio obtido pelo condenado para quitar a pena de multa determinada na sentença condenatória. O entendimento foi estabelecido pela turma ao negar recurso especial de um condenado. No caso, o juízo das execuções penais, após tentativas frustradas de localização de valores para o pagamento da pena de multa, determinou o bloqueio e a penhora de 25% de eventual pecúlio recebido pelo sentenciado em razão do trabalho exercido no presídio. O condenado recorreu da decisão, mas a penhora foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, a defesa alegou que o Código de Processo Civil estabelece que remunerações e pecúlios são impenhoráveis, a não ser que ultrapassem o valor de 50 salários mínimos por mês ou que a penhora se destine a garantir o pagamento de verba alimentícia. No entanto, o relator do caso na 5ª turma, ministro Ribeiro Dantas, explicou que o pecúlio pode ser utilizado para a reparação de danos decorrentes do crime, desde que haja decisão judicial nesse sentido e que os danos não sejam indenizados por outros meios. O ministro ressaltou ainda que o artigo 164 da Lei de Execução Penal possibilita a penhora de bens para o pagamento da multa, sendo possível o bloqueio da remuneração do condenado. No próximo bloco, a gente fala sobre o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e os números do assédio contra os profissionais da área. E ainda nesta edição, operação contra suspeitos de ameaçar de morte juízes, promotores e policiais no Tocantins. Voltamos a instantes. Hoje, 3 de maio, é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. O ataque a jornalistas no exercício da profissão diminuiu no último ano, mas o chamado assédio judicial contra os profissionais da imprensa ainda é grande. As ações contra jornalistas são intimidatórias e o Supremo Tribunal Federal tem repudiado qualquer forma de censura e violência no exercício da liberdade de imprensa, como mostra Carolina Chaves. Um levantamento feito pela Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, no ano passado, revelou que foram registradas 330 violações à liberdade de imprensa no Brasil. O número representa uma redução de 40,7% em relação a 2022, que teve 557 casos. Entre as denúncias registradas pela associação, 47% foram discursos para descredibilizar o profissional. 38% envolvem agressões físicas, intimidações, ameaças ou destruição de equipamentos. As agressões partiram principalmente de agentes públicos. A jornalista Renata Cafardo gravou um vídeo para a Abrage narrando as agressões sofridas quando registravam um alagamento em um condomínio no litoral norte de São Paulo. E as pessoas saíram dentro do condomínio, vieram perguntando quem eu era. Depois disso, uma confusão começou, com ataques também ao fotógrafo do jornal. E aí eu fui empurrada para um alagamento e ainda tentaram roubar o meu celular, porque eu disse que eu estava tentando registrar a agressão. Mais da metade dos ataques é feita pela internet. Foi o que aconteceu com Eduardo Matsiak, jornalista freelancer de Santa Catarina, que registrou o ônibus de um empresário estacionado de forma irregular. Esse empresário
que tem costume de atacar vários jornalistas, expôs a minha imagem nas redes sociais dele e da noite para o dia minha vida virou um inferno. Eu recebi vários ataques de cunho homofóbico, ameaça, xingamento. Além dos ataques físicos ou pela internet, o chamado assédio judicial também é constante. O relatório da Abrage revelou a existência de 654 processos judiciais contra profissionais de imprensa. Desses, 84 são de assédio judicial, ou seja, uma tentativa de usar a justiça para intimidar jornalistas. A Associação Brasileira de Imprensa ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação para contestar o emprego abusivo de processos judiciais que pedem reparação de danos materiais e morais com o intuito de impedir a atuação livre de jornalistas e órgãos de imprensa. O julgamento deve ser retomado com o voto vista do presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso. A Advocacia-Geral da União ampliou a parceria com o Comitê Brasileiro de Arbitragem. Quem tem os detalhes é o repórter Wesley McAllister. Essa semana, a Advocacia-Geral da União assinou um termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnico-Científica com o Comitê Brasileiro de Arbitragem, CEBAR. Agora, a parceria inclui o Núcleo Especializado em Arbitragem, o NEA, vinculado à Consultoria Geral da União, órgão responsável pelo assessoramento jurídico da administração direta do Executivo Federal. O primeiro acordo entre a AGU e o CEBAR foi assinado em novembro de 2023 pela equipe nacional especializada em arbitragem da Procuradoria-Geral Federal, órgão responsável por representar as autarquias e fundações públicas federais. A iniciativa deve promover projetos que democratizem e qualifiquem discussões sobre arbitragem e outros métodos extrajudiciais na resolução de conflitos. Eu acho que nós temos aqui uma oportunidade de reforçar algo que a minha administração tem se dedicado já há algum tempo. Quando nós falamos que é preciso materializar a segurança jurídica como um valor fundamental, eu digo que passa por aqui. A arbitragem, como os senhores sabem, é um mecanismo muito eficaz e que tem cada vez mais despertado o interesse de vários agentes econômicos. De modo que, para o Comitê Brasileiro de Arbitragem, se trata de um acordo de cooperação de extrema relevância, não só para que o CEBAR se coloque à disposição do seleto grupo de advogados e advogadas que integram o NEA, assim como a ENARB, como também de modo a permitir, portanto, que a comunidade arbitral brasileira também se alimente desse conhecimento, dessa experiência sólida construída no âmbito da AGU. O Superior Tribunal de Justiça vai promover uma audiência pública para discutir a possibilidade de penhora de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária. As informações com Marina Campos. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça vai realizar no dia 3 de junho, às 2 horas da tarde, uma audiência pública para discutir se durante a execução de débitos condominiais pode ser feita a penhora de imóvel com financiamento garantido por alienação fiduciária. A audiência foi determinada pelo ministro Antônio Carlos Ferreira, relator de um recurso especial que, embora não tenha sido qualificado como repetitivo, foi afetado pela 4ª turma à segunda sessão para pacificação do tema no STJ. Os interessados em participar como expositores da audiência pública devem solicitar a inscrição até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de maio, exclusivamente por esse e-mail que está aparecendo aqui. A Justiça Alagoana ganhou uma nova ouvidoria mais acessível à população para receber informações, denúncias, elogios, sugestões. Quem mostra como essa unidade vai funcionar é o repórter André Risco. O presidente Fernando Tourinho, acompanhado de vários desembargadores e do ouvidor, o desembargador Paulo Zacarias, inaugurou a nova sede da Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Alagoas. Agora, o órgão estará localizado na área externa, no estacionamento superior, e poderá ser acessado de forma rápida. A nossa intenção, quando a gente falou com o presidente para colocar a ouvidoria aqui no térreo do tribunal, num espaço bem acessível, é justamente esse: facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. Porque onde estava anteriormente, não era visível e era num acesso até um pouco complicado para uma pessoa simples do povo localizar a ouvidoria no 5º andar do anexo antigo do tribunal.
De sorte que com esta instalação hoje, nós estamos abrindo as portas do judiciário para a população. A ouvidoria é um órgão autônomo e faz parte da cúpula administrativa do tribunal. É a ouvidoria que deve receber informações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Judiciário alagoano. O presidente Fernando Tourinho destacou que a nova localização da ouvidoria vai garantir uma melhor prestação jurisdicional. Eu entendo isso aqui como uma construção de uma ponte. A gente está se aproximando cada vez mais da sociedade. Esse é o objetivo. Aqui não é um local só de queixas e de reclamações, é um local também de orientação, de informar também para a sociedade o que nós estamos fazendo. Eu penso que essas melhores instalações, como foi muito bem enaltecida pelo nosso ouvidor Paulo Zacarias, é o caminho para melhorarmos o serviço. Para facilitar a interação com a população, o Ministério Público Federal reformulou o site MPF Serviços. Todas as atividades da instituição oferecidas presencialmente podem ser acessadas de forma online. Márcio Fontinelli. O novo formato do site MPF Serviços está ainda mais claro e objetivo. Com apenas um clique, o cidadão acessa diretamente protocolos, denúncias, pesquisa de processos e a ouvidoria. A página oferece ainda um canal para esclarecimento de dúvidas, por meio de videoconferência, o atendimento virtual. O MPF Serviços existe desde 2018 e no ano passado recebeu mais de 365 mil visitas. Até março de 2024, a página teve 180 mil acessos. Para algumas opções de atendimento, é necessário ter uma conta no gov.br, a conta oficial de acesso a serviços públicos. O site é mpf.mp.br/MPF Serviços, com C no lugar de cedilha. A seguir, a gente fala sobre o prazo que está terminando para quem vai tirar o primeiro título de eleitor. E veja também, ações que pedem a cassação do senador Sérgio Moro são remetidas ao Tribunal Superior Eleitoral. Até já. Está na hora de regularizar a situação eleitoral e tirar o primeiro título. O prazo vai até o dia 8 de maio. Repórter Viviane Novaes foi até um cartório e conta os detalhes. O prazo está ficando apertado para quem precisa regularizar a situação eleitoral ou tirar o primeiro título, 8 de maio. Os cartórios e postos eleitorais já registram um movimento bem maior do que no início do ano. A estudante Luana Pires votou pela primeira vez nas eleições de 2022, mas agora veio fazer a biometria. Que é mais fácil, né? Mais rápido também chegar lá, colocar a biometria. É isso, por isso. Os jovens a partir de 15 anos, que terão 16 até o dia 6 de outubro, data das eleições municipais, podem tirar o título. Nos 2 primeiros meses deste ano, quase 900 mil pessoas procuraram a Justiça Eleitoral para essa finalidade. Mas vale lembrar que o voto só se torna obrigatório a partir dos 18 anos. Antigamente, o cidadão era obrigado a ir a um cartório ou posto eleitoral para ter acesso a algum serviço. Hoje, quase tudo pode ser feito ou adiantado pelo site ou pelo aplicativo da Justiça Eleitoral. O eleitor só será chamado se precisar usar as digitais para fazer a biometria. Pela internet, o eleitor pode dar entrada no pedido do primeiro título, atualizar os dados do cadastro, incluir a identidade de gênero e o nome social, pedir a transferência de domicílio eleitoral, solicitar a sessão acessível em caso de deficiência ou mobilidade reduzida. O chefe de cartório eleitoral, Marcos Santiago, dá um conselho ao eleitor: não deixar para regularizar a situação na última hora. Deixando para a última hora, sempre fica um volume muito grande de atendimento. Então, aquelas pessoas que adiantam, que vêm mais cedo, procurar a sua regularização, tem um atendimento bem mais célere. Sendo que, se deixar para a última hora, sempre o volume, a demora, ela fica realmente extremamente grande, né? Então, assim, para o próprio conforto do eleitor, a melhor coisa que tem a fazer é vir o mais rápido possível à Justiça Eleitoral para regularizar a sua situação.
A gente lembra aqui que esse prazo vale para todo o país, exceto para o Rio Grande do Sul. Como nós falamos no início do jornal, em razão das fortes chuvas no estado, o TSE prorrogou por 15 dias o prazo de fechamento do cadastro eleitoral em todos os municípios gaúchos. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o vereador de Volta Redonda, Wander Temponi Faria, a 25 anos de prisão e a perda do mandato na Câmara Municipal pela prática conhecida como rachadinha. Os detalhes com Amanda Mustafa. Wander Temponi e outros 2 servidores públicos foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio em junho de 2023 pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e usurpação de função pública. Cada servidor denunciado foi condenado a 13 anos de prisão. A pedido do MP, foi determinado que Wander Temponi devolva R$ 105 mil aos cofres públicos, enquanto seus assessores, R$ 61 mil e R$ 13 mil. Uma multa foi determinada como dano moral ao município no valor de R$ 1 milhão para os 3. A investigação identificou pelo menos 47 ocorrências de repasses de servidores ao vereador entre janeiro de 2021 e julho de 2022. O documento encaminhado à Justiça aponta que o vereador praticou por diversas vezes o delito de lavagem de dinheiro com o intuito de ocultar e dissimular a origem dessas remunerações que eram desviadas. Justiça mantém sentença que obriga a FUNAI a pagar a indenização de R$ 10 milhões a indígenas no Mato Grosso. Força de Combate ao Crime Organizado faz operação contra suspeitos de ameaçar de morte juízes, promotores e policiais no Tocantins. TRE do Paraná envia ao Tribunal Superior Eleitoral ações que pedem a cassação de Sérgio Moro. Vamos conferir os destaques de hoje. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná enviou ao TSE os processos que pedem a cassação do mandato e inelegibilidade do senador Sérgio Moro, do União Brasil. As ações argumentam que o político cometeu abuso de poder econômico na campanha eleitoral de 2022. Em abril, o TRE concluiu o julgamento dos processos e decidiu, por 5-2, manter Sérgio Moro no cargo, mas os autores das ações recorreram da decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro condenou por maioria o deputado estadual Rodrigo Martins de Amorim, do União Brasil, pelo crime de violência política de gênero contra a vereadora de Niterói, Beni Brioli, do PSOL, em 2022. A pena de 1 ano e 4 meses em regime aberto foi convertida em prestação de serviço para a entidade que atende pessoas em situação de rua e pagamento de 70 salários mínimos. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins fez hoje uma operação para desarticular uma organização criminosa que planejava matar agentes e autoridades do Estado na região de Dianópolis. Entre os alvos da organização estavam um juiz, um promotor de justiça e policiais militares e penais. Foram cumpridos 23 mandados de prisão e 36 de busca e apreensão em Tocantins, Goiás e Maranhão. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou por unanimidade o recurso da FUNAI e manteve a sentença que determina o pagamento de R$ 10 milhões por danos morais ao povo indígena Terena, no Mato Grosso, além de provimento dos recursos necessários para a aquisição de terras para instalação da comunidade. Os Terena enfrentam há décadas uma situação de miséria, precariedade, insegurança e migrações forçadas. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao Supremo para que a Corte restabeleça a condenação de 4 réus pela tragédia da Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, quando 242 pessoas morreram. Segundo a PGR, as nulidades apontadas pelo Tribunal de Justiça Gaúcho na análise do caso pelo Tribunal do Júri não prejudicaram os acusados e foram levantadas pelas defesas fora do prazo legal. Diante disso, o pedido é para que seja cassado o acordo do TJ do Estado, que acolheu as questões apontadas pelas defesas, e restabelecidas as condenações impostas pelo Tribunal do Júri. Depois de 7 anos, voltou a ser apresentado o espetáculo Bizarros, resultado de um projeto de ressocialização de presos em Rondônia. O Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, ficou lotado para assistir à mais recente versão do trabalho que ganhou reconhecimento internacional. A repórter Natália Monteiro acompanhou e mostra para a gente. Das grades aos palcos. Enquanto os artistas de Bizarros se preparam nos bastidores,
o público lota o auditório do Teatro Palácio das Artes. Os familiares e convidados aguardam ansiosos pelo espetáculo, enquanto os artistas se dedicam em cada traço do figurino. Um clima de emoção e nervosismo. Muita emoção, muita adrenalina, mas também uma satisfação muito grande de poder estar podendo desfrutar desse momento tão maravilhoso, de apresentar algo assim para minha família, de poder trazer um sentimento de orgulho para eles. O espetáculo Bizarros não é apenas uma peça teatral, mas um símbolo de ressocialização e reinserção social. Um enredo de Rondônia com reconhecimento mundial. Mas a história do Bizarros, ela é gigante também. Já teve em vários estados do país, já se apresentou para mais de 150 mil espectadores, então tem uma trajetória já reconhecida. E nós, do Tribunal de Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça, ele nos apoia integralmente nesse projeto. E nós, do Judiciário, então, encampamos essa ideia e damos integral apoio. O processo de montagem dessa turma começou muito antes das cortinas se abrirem, com as audições realizadas dentro das próprias unidades prisionais. Mas eu costumo dizer que cada grupo que chega é novo para mim. E a experiência, né, desde as audições no 603, tanto no Guaporé, quando eu vou lá e revisito os registros, né, desde o início, quando começamos no banho de sol, os caras todos careca e tal, eu falo, meu Deus, onde nós chegamos, né? Há 2 décadas, o espetáculo Bizarros tem desafiado as barreiras do sistema prisional, trazendo mais esperança e transformando vidas através da arte. É ali, ó, nos palcos, que os artistas revelam o que acontece no mundo do crime. O espetáculo Bizarros é um exemplo de dedicação, talento e superação. Essa iniciativa pioneira conta como parceiros a Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado em Egresso, o Tribunal de Justiça de Rondônia, a Secretaria de Estado da Justiça e o Ministério Público. Cada apresentação é mais do que um simples espetáculo teatral. Nós conseguimos entender que as pessoas privadas de liberdade conseguem canalizar essa energia antes, canalizada para questão errada, e hoje utilizada para reinserção social, utilizada para capacitação profissional, utilizada para que consiga ver o mundo e tenha uma perspectiva de futuro muito melhor do que se tinha antigamente, é realmente emocionante. Após a apresentação, o tão esperado reencontro familiar. Os abraços apertados e as lágrimas de alegria são testemunhos vivos do poder transformador da arte e do amor. Isso para mim é nova, eu mesmo não esperava, né? Não esperava, eu mesmo fiquei muito nervoso, mas a sensação na hora é aquele medo, mas depois a sensação vem de satisfação, né, em ver nossa família. Mudar a nossa expectativa, né, até para nossa família mesmo, onde nós se encontramos hoje. Para mim mesmo eu não esperava isso não, eu estou muito feliz com isso. A seguir, presidente Lula indica advogado para a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. E ainda a caravana do Judiciário de Mato Grosso que levou serviços de saúde, cidadania e justiça à população ribeirinha do estado. Voltamos já. O presidente Lula indicou um advogado para a vaga de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Repórter Larissa Batista. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou o advogado Antônio Fabrício de Matos Gonçalves para ocupar a vaga de ministro do tribunal. A vaga é destinada à advocacia no 5º Constitucional. Antônio Fabrício de Matos Gonçalves fazia parte da lista tríplice aprovada pelo Pleno do TST no dia 22 de abril,
para preencher a vaga aberta com a aposentadoria do ministro Emanuel Pereira, em outubro de 2022. O advogado será agora sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e, em caso de aprovação, a indicação será submetida ao plenário da Casa. A Constituição Federal estabelece que 1/5 das vagas do tribunal é destinado a integrantes das carreiras da advocacia que integram a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público do Trabalho. Hoje é comemorado o Dia do Taquígrafo. A atividade garante a justiça, rapidez, fidelidade e segurança jurídica. E você sabe o que faz um taquígrafo? Vamos conferir na reportagem de Kátia Matos. Se olharmos para esse bloco cheio de sinais geométricos, não é possível entender nada do que está escrito aqui. No entanto, apenas um desses símbolos pode representar uma frase inteira. Essa é a taquigrafia, uma técnica milenar que permite escrever em tempo real todas as falas de um ambiente. A taquigrafia ela vai capturar exatamente aquilo que foi mencionado e dito pela pessoa que toma parte num determinado processo legislativo, judicial, administrativo. Aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 31 servidores são taquígrafos. São aqueles que ficam bem no centro, anotando tudo. Uma posição estratégica para não perder nenhuma fala. Os profissionais fazem o apanhamento taquigráfico das reuniões da presidência, do órgão especial, do Conselho da Magistratura, das audiências e das sessões das câmaras cíveis e criminais. A taquigrafia, ela registra tudo que acontece numa sessão de julgamento. E exige muita atenção e agilidade do taquígrafo na hora de escrever. Numa sessão existem conversas paralelas, debates, tosse. Os taquígrafos contam também com o auxílio do gravador. A taquigrafia utiliza os gravadores porque é mais uma fonte de segurança e arquivamento da gravação dessa sessão. Tudo que eles ouvem deve ser documentado com a máxima fidelidade. A reprodução é feita a lápis, com sinais gráficos que representam os sons. Aqui não há preocupação com a grafia certa das palavras. Não importa se a palavra é com U, com L, o que importa é o som. Para não sobrecarregar ninguém, o trabalho é alternado com o colega a cada 10 minutos. Quando termina a sessão, os taquigramas, aqueles sinais anotados no bloco, são transcritos para a língua portuguesa no computador. Cada servidor faz o apanhamento taquigráfico com lápis e papel, juntamente com o gravador. E um outro setor do tribunal, que é a SECONS, eles gravam toda a sessão também. E quando o servidor ele retorna aqui para a central, ele já inicia o trabalho da transcrição dessas notas para poder produzir essas notas taquigráficas. A taquigrafia surgiu na Grécia Antiga. Os primeiros sinais foram encontrados em uma placa de mármore do século IV a.C. Aqui no Brasil, o método foi instituído oficialmente no dia 3 de maio de 1823 para transcrever a primeira Assembleia Constituinte. Durante 4 dias, a caravana do Judiciário de Mato Grosso levou serviços de saúde, cidadania e justiça à população ribeirinha do estado. Foram feitos mais de 10 mil atendimentos. E quem conta pra gente é Carlos Celestino. Em meio à vegetação pantaneira às margens do rio Cuiabá, a população ribeirinha e rural de várias comunidades do município de Barão de Melgaço compareceu na primeira etapa da 17ª edição do Ribeirinho Cidadão 2024. Foram ofertados diversos serviços de justiça, saúde e cidadania. O projeto é realizado pelo Poder Judiciário de Mato Grosso, Defensoria Pública e parceiros. A Andressa chegou cedo para solicitar a emissão dos documentos da filha. E esse projeto é importantíssimo, porque para a gente fazer um CPF e um RG, que é uma coisa tão simples, a gente tem que deslocar até Cuiabá. E fica uma situação cara, porque a gente tem que se alimentar e vai o dia todo só para fazer isso.
Então eu venho aqui e faço isso numa manhã. População ensanecente aguardando todos os serviços de todas as ordens. Estamos aqui com o apoio da Marinha do Brasil, parte médica, odontológica, parte de saúde, vacina, documentação, pacificação de conflito, ações de divórcio, pacificação de pai presente, corregedoria, com a SEJA também no Sem Mulher, parte do governo do estado nos auxiliando na documentação, parte do INSS, Ministério Público, delegacia com boletins de ocorrência. A escola do distrito de Estirão Comprido foi transformada em postos de atendimento da Justiça. O Ezequiel buscou assistência na Defensoria Pública para realizar o processo de divórcio e conseguiu resolver a situação que estava pendente há quase 6 anos. Foi por chamada de vídeo, entrei em consenso com a minha ex-esposa, ligamos para ela ali, aí a gente conversou e já resolveu. E muitas pessoas também foram atendidas em várias áreas, tudo de forma simples, rápida e gratuita. Eu vim buscar aqui atendimento para dar entrada no auxílio maternidade e saí daqui muito satisfeita, né? E contente com o atendimento, porque eu consegui solucionar, né? Eu vim pegar minha carteira de piloto. E aí, se não fosse esse serviço aqui, eu tinha que agendar lá na Marinha, lá em Cuiabá. Aí eu tinha que procurar uma pessoa que conhecia mais para mim e me levar eu lá para me fazer o serviço. E o serviço aqui, sendo aqui, é fundamental, muito importante. O navio de assistência hospitalar da Marinha do Brasil, parceiro há 12 anos do Ribeirinho Cidadão, prestou atendimento odontológico e consultas médicas. Ontem eu vim, fiz o tratamento com o dentista, aí hoje voltamos, fizemos o tratamento com o clínico geral. Ao longo do ano, elas têm muita dificuldade de acesso aos serviços públicos. Então, quando a gente faz essa concentração de parceiros trazendo esses serviços aqui para a comunidade, ele é extremamente importante para o atendimento das necessidades locais. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que vai falar sobre poliamor. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Obrigado pela companhia, um bom fim de semana para você.